pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros, os padres da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, e outro o reconduzir, que este então saiba: quem faz voltar um pecador do seu caminho errado, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Talvez essa seja a orientação de Deus para você nesta manhã. Para você que se via sem direção, sem saber o que fazer. Porque não é nenhuma nem duas circunstâncias que se apresentam para nós, mas são inúmeras, em que nós nos vemos sem saber o que fazer. Eu terminei um livro há um tempo atrás, cujo penúltimo capítulo ele tratava exatamente disso. Tamanha a importância da decisão na vida da gente. E eu via que eu não poderia concluir aquele livro sem ajudar sobretudo aquelas pessoas que se encontravam indecisas ou com dificuldade de tomar uma decisão. Aquelas pessoas que tinham esgotado todas as suas possibilidades e já não sabiam mais o que fazer. Tanto que o título do capítulo é Quando a gente já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. O que nos resta nesta hora? Porque a gente acredita que não resta mais nada, mas há ainda uma coisa a fazer, e é a mais importante. Quando a gente já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer, o Senhor nos abre uma porta. Então esta palavra é também, vou dizer porque senão depois vão perguntar, né? O livro do qual estou falando se chama Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Vencendo aflições, alcançando milagres. Porque a nossa vida é isso, é uma luta. Jesus nos disse, nos garantiu que nesse mundo nós vamos ter aflições. Por isso que eu me sinto agredido quando eu vejo alguma pessoa pregando um evangelho de facilidades e dizendo: olha, venha para nosso Senhor e a sua vida vai ser fácil. Isso é mentira, gente. Entende? Quando aquele que é o motivo do evangelho nos diz: você vai passar por aflições. Jesus não disse que a vida da gente ia ser fácil. Ele não disse que Deus removeria todos os obstáculos. Ele não disse que nós não enfrentaríamos problemas. Ele não disse que nós não seríamos alcançados por situações de tirar o nosso fôlego. Ele nunca disse isso.
Ele disse o contrário. Que nós passaríamos por dificuldades, que nós passaríamos por aflições, mas nas aflições, coragem. Porque a vitória tinha sido alcançada. Porque aquele que está conosco venceu o mundo, venceu o demônio, venceu a morte. No mundo há vez de ter aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. E quando Jesus diz isso, Ele não diz para se exibir para nós, porque Ele é um vencedor e nós não. Não, a declaração dele é de que nós temos para onde correr. Nós temos saída. Ele é a nossa saída. Por isso Ele diz, eu sou a porta. Quando você precisa sair, você não tem que passar por uma porta, não tem que passar por uma passagem. Ele está dizendo para nós, o caminho, a passagem sou eu. Por isso Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso Ele diz, eu sou a porta. É escapar daquilo que nos oprime, mas escapar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele diz para nós que nós vamos ter aflições, que nós vamos enfrentar tribulações. Por isso, também o título desse livro, Vencendo Aflições. Mas não é vencendo-as de qualquer maneira, não é? Por meios humanos, critérios humanos, porque a gente sabe que o que pode o ser humano é muito raso, é muito limitado. Que sem a graça de Deus nós ficamos perdidos a vida inteira. Existe um tipo de socorro que ele só é possível quando entra a fé. A fé nos permite acessar um tipo de socorro que, por mais que eu me esforce, humanamente eu não vou conseguir. Eu não estou desprezando os socorros humanos, eu não estou desprezando as capacidades que Deus nos dá, porque Deus nos deu um grande potencial, inclusive para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa ajudar aos outros. E olha que lindo quando você vê um bom médico, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, que gasta a sua vida para ajudar as pessoas, para curar as pessoas. Não é? E tem gente que é desmedida no seu empenho, está sempre estudando, está sempre pesquisando, sofre com os seus pacientes porque tem compaixão. Como não valorizar o dom que Deus deu a essa pessoa? Mas quanto melhor o médico, mais limitado ele sabe que ele é. Sabe, o ignorante, gente, ele acha que ele pode tudo, porque ele é um ignorante. Não é? Isso em qualquer esfera, até na medicina. Se ele é um ignorante, ele acha que o poder dele é desmedido, basta ele estudar. Ele acha isso porque ele não estuda, ele não sabe, faz mal feito, matou aula na faculdade. Mas quem de verdade se empenha no conhecimento, o fato de ter conhecimento o faz entender que o que ele sabe é limitado. E que mesmo sendo um cientista, e que mesmo tendo uma mente genial, ele precisa recorrer a Deus. Nessa última viagem, essa peregrinação que nós fizemos pelos caminhos de São Paulo, nós visitamos alguns lugares antes do cristianismo, onde havia ali lugares de cura. Onde estavam os médicos, onde tinha águas termais, onde as pessoas iam para curar das suas doenças de modo natural e com a intervenção do médico. E era interessante, porque não estamos falando de gente cristã, não. Depois de fazer todo o tratamento do enfermo, os médicos saíam para rezar e abandonavam o doente aos cuidados de Deus, porque eles sabiam que eles faziam um empenho, eles ofereciam um trabalho, mas mesmo com todo o trabalho que eles faziam, eles tinham consciência e eles tinham convicção de que era Deus que curava. Todo bom médico tem essa convicção, que sabe que o trabalho dele tem êxito por meio da graça de Deus. É Deus quem dá a vida e dá a morte. Tanto é verdade que alguns médicos contam as suas experiências. E um deles, meu amigo, ele me dizia: Márcio, é uma coisa incrível o que acontece no hospital. Às vezes a pessoa chega lá morta. A gente tem certeza que ela não escapa.
A gente faz os procedimentos porque é a praxe, tem que fazer. Mas você olha e você sabe, não é possível que aquela pessoa escape. E a gente vai embora, deixando a pessoa lá, sabendo que ela vai morrer, provavelmente na madrugada. E no outro dia a gente chega, ela está sentada na cama, conversando, comendo. Inexplicável. Se você não crê em Deus. Se você não crê em Deus. E ele dizia, e às vezes acontece o contrário, a gente faz todos os procedimentos, a pessoa está bem, está certa que ela vai viver, porque tudo foi feito. Mas você chega lá e a pessoa partiu, faleceu. É Deus quem dá a vida e que a toma de volta. Eu lembro de um amigo muito querido meu, o Ronaldo, não é? Que ele acompanhou o seu pai no hospital nos seus últimos momentos de vida. E tudo parecia bem, o pai estava bem, estava tudo certo para que ele tivesse uma alta. E todo mundo nessa expectativa. E quando o Ronaldo foi visitá-lo, o pai o avisou que Nossa Senhora iria buscá-lo. Sabia. Porque é um homem de Deus, um homem de oração. Aparentemente nada justificaria o seu falecimento. Mas ele já tinha sido avisado por Deus que a hora dele havia chegado, que Nossa Senhora iria buscá-lo. E naquela madrugada ele se foi, ele partiu para junto de Deus. Então, meus irmãos, mesmo nas mais terríveis aflições, nós precisamos saber que nós temos alguém com quem contar. Que a nossa vida está nas mãos dele. E que tem um socorro que não depende só dos meios humanos. Que se obtém mediante a fé. Por isso, vencendo aflições, alcançando milagres. E não poderíamos terminar lá esse livro de uma forma diferente do que apontando um caminho quando nós esgotamos todas as nossas forças. Quando você já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer. Ali tem passo a passo a orientação do que deve ser feito, inclusive quando você se encontra diante de um dilema, de uma encruzilhada, que você precisa tomar uma decisão difícil e você não sabe como é que você vai decidir. Ali tem um passo a passo certinho nesse capítulo. E voltando aqui à palavra, olha o que ela diz para nós. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Você está sofrendo, você precisa buscar a oração. Tem alguém que você conhece que está sofrendo? Ensine a pessoa a buscar a oração, a fechar a porta do quarto, a dobrar os joelhos diante de Deus, a baixar a cabeça, a quebrar o orgulho, a recorrer ao seu Criador. Santo Afonso de Ligório, ele dizia que ninguém faz tanto por uma pessoa como aquele que a ensina a rezar. Olha, você que é mãe, você fez muito pelo seu filho. Você pariu o seu filho. Você concebeu o seu filho no seu ventre e no seu coração. Você gestou essa criança. Você pariu esse menino, você pariu essa menina, você amamentou, você trocou as fraldas, você acordou de madrugada, você levou no hospital. Você pode ter errado muito com essa criança, mas você ofereceu o melhor que você podia oferecer. Você fez muito pelo seu filho, pela sua filha. Teve pais que fizeram mais, capricharam, se dedicaram. É claro, não vamos colocar todos em pé de igualdade não, porque não é. Houve pais mais dedicados, mais amorosos, mais abnegados, que fizeram mais. E teve outros que fizeram menos. Fizeram pouquinho. Mas o pouco que fizeram era tudo que conseguiam dar. Tudo que podiam fizeram pelo seu filho. E eu quero te dizer, diante de tudo que você já fez, que ninguém faz tanto pelo filho quanto aquele que o ensina a recorrer a Deus, a rezar. Tudo que você fez foi nada se você não for capaz de ensinar o seu filho a buscar a Deus. É preciso ensinar os nossos a buscar a Deus. Os meus filhos já são grandinhos, têm 23, 21 anos.
Mas nós estávamos à mesa ontem, almoçando e batendo papo, e foi um momento muito gostoso entre nós, e a gente falava sobre as coisas da vida, e sobre como se vence as dificuldades, e o que nos espera no futuro, e eu dizia para eles com toda sinceridade, eu falei, meus filhos, eu amo vocês, eu tenho muito orgulho de vocês, e não tem como a vida de vocês irem mal, a não ser que vocês tirem Deus dela. E eles reagiram na mesma hora. Reagiram porque são homens de Deus. Sim, pai, é isso mesmo. Não, Deus primeiro. E eles têm 23 e 21 anos. Então você que acha que perdeu a oportunidade porque os seus filhos, quando eram pequenos, você não fez, agora eles estão crescidos. Nunca é tarde demais para semear no coração dos nossos a boa semente do amor a Deus. Porque senão, quando seu filho, a sua filha estiver sofrendo, em vez de recorrer à oração, ele vai entrar em desespero. Em vez de recorrer à oração, vai bater de porta em porta na casa de amigos, de colegas, de pessoas que ele acreditava que ia, ou ela acreditava que iriam ajudá-la. Você já fez a experiência. Todos nós já fizemos a experiência de, naquele momento que a gente mais precisava, ir buscar ajuda naquela pessoa que a gente acreditou que seria uma mão estendida para nós, e não foi. E a pessoa fez de conta que não era com ela, a pessoa se esquivou, a pessoa deu desculpas, ficou desconfiada, achou que ia sair no prejuízo, e não ajudou, e você se decepcionou profundamente, porque você faria por aquela pessoa o que você estava pedindo que ela fizesse por você. Mas nós entendemos na prática da vida que o socorro que um ser humano pode nos oferecer é muito limitado. Pela capacidade que ele tem, às vezes ele não tem capacidade, não consegue, por mais que queira ajudar você no que você precisa. Outras vezes ele tem capacidade, mas ele não quer. Você pegou a pessoa com a veia ruim naquele dia. Está desanimada, está decepcionada, descontou em você a decepção que teve com o outro, ou deixou-se guiar pela ferida. Não, já ajudei no passado, eu só tomei punhalada nas costas. Ao ver você pedindo ajuda, ela lembrou de uma vez que ajudou alguém e que ela foi magoada, ferida, tentando fazer o outro feliz, e ainda foi motivo de infelicidade para ela, e ela recua. Se você sabe que é assim, você vai permitir que seu filho, sua filha, ponha sua confiança nesses recursos limitados? E não vai ensiná-los a recorrer à oração? Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Ela levanta o deprimido. Ela cura o que está em pânico. Ela dissipa os terrores noturnos. Ela dá força ao que está enfraquecido. Ela esclarece o ignorante. Uma pessoa que reza, mesmo não tendo estudo, mesmo ignorando uma matéria, ela é guiada por Deus. E muitas vezes acerta sem perceber. Sabe aquela que mira no que viu e acerta no que não viu? Quantas vezes na oração isso aconteceu para nós? Porque Deus nos deu uma orientação e nós obedecemos ao que Ele disse. Pelo simples fato dele ter dito. Toda a sua consciência apontava numa direção. Mas na oração Deus te apontava uma outra. E você sabia que havia algo diferente naquilo que estava te sendo mostrado na oração, e você vai e obedece. E porque você obedece, você acerta. Recorra à oração. Alguém está alegre? Reze cantando. Entoe hinos. Alimente a sua alegria por meio da oração, porque durante muito tempo na minha vida, quando eu não sabia rezar, a minha oração foi a música. Por isso eu sou muito grato a Deus por ministérios de música dentro da nossa igreja. E eu sei que às vezes um ou outro fica meio que implicado com algum músico, né? E por causa do temperamento da pessoa, eu procuro olhar a inspiração de Deus naquilo que a pessoa canta. Você conhece a árvore pelo fruto.
E por aquela pérola que a pessoa produziu, você diz, ela tem intimidade com Deus, ela tem vida interior, ela tem vida de oração. Às vezes eu vejo a pessoa cantando, eu vou ver quem foi que compôs. Porque não é quem está cantando, é quem compôs. Quem foi que compôs isso? Ah, foi. Eu queria conhecer essa pessoa. Esse homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa de oração. E quantas vezes a experiência de alguém que foi transformado em música alimentou a minha experiência de oração. Olha, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus num grupo de oração da Renovação Carismática Católica em Brasília, aos meus 14 anos de idade, eu rezava o dia inteiro cantando. Ai, eu não roubei, mas que vontade que eu tinha de roubar um folhetinho daquele do grupo de oração para eu ter as músicas dentro de casa. Devia ter pedido, né? Eu achava que não iam me dar. Então eu decorava para eu cantar durante a semana. E olha, uma das coisas mais belas que aconteciam naquele grupo de oração eram as músicas, porque a pregação às vezes a gente não guardava, mas a música acompanhava a gente a semana inteira. Então como era bom quando a gente aprendia uma música nova. Então se você está alegre, cante. Cante hinos ao Senhor. Alguém dentre vós está doente, mande chamar o sacerdote, para que orem sobre esta pessoa e a unja com o óleo no nome do Senhor, porque a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Agora vem aqui, olha, algo que não diz respeito ao padre. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para serdes curados. Quando nós confessamos os nossos erros uns aos outros, reconhecemos que estamos errados, nos arrependemos e corrigimos a nossa vida, e oramos uns pelos outros, nós ficamos curados. Por que nós haveríamos, gente, de desperdiçar o poder da oração? E não só o poder da oração, o poder da intercessão, de orar uns pelos outros. Porque a intercessão é uma oração de pedido que nos coloca em sintonia com o coração de Jesus. Ela nos conforma perfeitamente com a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens. Mas Márcio, vocês não falam, né? Os católicos não falam que Nossa Senhora é uma intercessora? Nossa Senhora é a maior de todas, a melhor de todas, em Jesus Cristo. Porque sem Jesus não tem intercessão, nem de Nossa Senhora. Todos nós somos intercessores nele. E muitas vezes até aquelas pessoas que dizem assim, só existe um intercessor junto ao Pai em favor dos homens, e é Jesus Cristo. A mesma pessoa que diz isso vai pedir a oração do pastor, a oração do padre. Então não tem sentido você estar falando que ele é o único intercessor, nosso Senhor. Por que você está buscando a intercessão de alguém? A oração, como é que chama a oração que alguém faz por você a Deus em seu favor? Intercessão. Não é? Ou falta juízo para quem fala uma coisa dessa, ou é malícia, não é? Ou é burrice ou é malícia. Não escapa de uma dessas duas. Todos nós em Cristo somos intercessores, porque foi aberto para nós o acesso a Deus graças a nosso Senhor Jesus Cristo. E lá na ponta da lança, a primeira de todas foi aquela que disse sim à vontade de Deus. E por meio do seu sim, Deus pôs seu Filho neste mundo. O Pai do céu deu Jesus a este mundo, mas quis dá-lo através das mãos do ventre de Maria. Não desqualifique aquilo que Deus qualificou nunca. Um dia Pedro teve uma visão de um monte de animais, alimentos que vinham num lençol, e eram alimentos que eram proibidos aos judeus comer. E o lençol com as comidas desceu do céu, e Deus dizia a Pedro, toma e come. E ele disse, não, Senhor, jamais, não vou tocar nessas coisas que são impuras. E aí a palavra de Deus para ele foi, não chames impuro o que Deus purificou.
Não desqualifique o que Deus qualificou. Porque é a mesma palavra de Deus que você ama e adora, que diz que Maria tem o favor e a graça de Deus. Porque aquele que disse isso a ela assiste diante do trono de Deus e não pode errar. Gabriel, arcanjo do Senhor. E cheia do Espírito Santo, Isabel fala a respeito dela: tu és mais que todas as mulheres. Está gravada na palavra de Deus essa frase. Porque foi confirmada na unção do Espírito Santo. E vou eu dizer o contrário do que diz a palavra de Deus? Eu não, porque isso é amaldiçoar a si mesmo. Amaldiçoar a si mesmo. Jesus é o único intercessor junto ao Pai em favor de todos os homens, de todas as mulheres, mas sobretudo dos pecadores. E nós somos intercessores nele. Ele é capaz de salvar de modo definitivo aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Quem se aproxima de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo será salvo. E será salvo de modo definitivo se não desertar. O que é desertar? Era quando as tropas iam para um combate e escapavam para o deserto. Não queriam lutar com medo de morrer, então fugiam para o deserto, desertavam. Quem não foge de Deus por meio das lutas será salvo de forma definitiva. Mas enquanto o definitivo não chega, todos os dias o Senhor é um Salvador que se manifesta em nosso favor. Porque Jesus vive para sempre para interceder por estas pessoas. Jesus não morre mais. Está ressuscitado, vivo para sempre junto do Pai. E todos os dias pede por mim e por você. E quando nós rezamos, Ele apresenta a nossa oração a Deus. Por que eu não vou rezar, meu Deus do céu? E o próprio Espírito Santo, quando vê que nós estamos nos empenhando para falar com Deus, Ele vem e intercede por nós, tornando perfeita a nossa oração fraca. Ninguém tem desculpa de uma oração fraca quando o Espírito Santo se une a nós e torna perfeito o que era desprezível. A nossa oração é desprezível, mas no Senhor Jesus, pela força do Espírito Santo, ela se torna perfeita. Não sabe rezar de modo perfeito quem decidiu não rezar, até se desculpando na sua oração fraca. A sua oração não é fraca se ela for sincera, porque o Espírito Santo pega e a aperfeiçoa. Jesus tornou a intercessão possível. Você entendeu isso? Então quando você, mãe, ora pelo seu filho de coração sincero junto de Deus, você ora de maneira perfeita, porque o Espírito Santo pega a sua dor, o seu gemido inefável, e apresenta diante de Deus e intercede por você. Então a nossa intercessão nunca é sozinha, ela é a intercessão de Jesus conosco e a oração do Espírito orando em nós. Pergunto novamente, por que eu não iria rezar? Nós somos intercessores em nosso Senhor Jesus Cristo. Então interceder, pedir em favor de um outro, desde a época de Abraão, isso é próprio de um coração que está em conformidade, em consonância com a misericórdia de Deus. Rezar pelos outros é um ato de caridade. Quando você reza pelos seus inimigos, você vence a inimizade. Primeiro você mata a inimizade dentro do seu coração, e depois Deus te dá a graça de ver esse inimigo deixar de ser seu inimigo. Quando você ora por uma pessoa que não merece a sua oração, mas você faz isso por amor, você participa da misericórdia de Deus. E Deus dá a você aquilo que você ofereceu por um outro. O que nós pedimos pelos outros, gente, Deus faz para nós. Entenda isso. Márcio, eu rezo por tanta gente e não tenho ninguém que reze por mim. Engano seu. Ledo engano. Porque tudo que você pede para os outros, Cristo pede ao Pai por você. E aquilo que você não alcança pela sua oração sozinho, Cristo alcança, porque a oração dele é infalível. Então nunca deixe de rezar pelas pessoas. Então, no tempo que nós vivemos, que é o tempo da igreja, esse tempo que nós vivemos é o tempo da igreja. A intercessão cristã
ela participa da intercessão de Cristo. A nossa oração como igreja entra na oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a expressão da comunhão dos santos. Não é? Como é que nós vivemos em comunhão? Como é que nós repartimos os dons que nós recebemos? Pela oração, e pela oração sobretudo de intercessão. E na intercessão, aquele que ora ao Pai, ele não procura os próprios interesses, mas ele pensa sobretudo no interesse dos outros, e reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal. Por isso que ela é a melhor de todas as orações, porque ela é desprovida de egoísmo. Não é? É a direção da oração que eu estou falando. Que pode ser que alguém diga assim: Márcio, mas você falou que é a melhor de todas as orações, e o Pai Nosso? E o Pai Nosso? Aí eu digo: e o Pai Nosso? E o Pai Nosso rezado em favor daquela pessoa? Tem um gosto diferente do Pai Nosso rezado em favor de você mesmo. Não estou dizendo que você não deva rezar por você. Você deve, e muito. Mas quando você faz isso pelo outro, você está desenvenenado do seu egoísmo, dos seus interesses particulares. E esta oração sobe ao céu como um raio e chega ao coração de Deus. Então, a intercessão dos cristãos não tem fronteira para ela. Porque pela oração você pode rezar por todos os homens. Você pode rezar pelos que perseguem você. Você pode rezar pelos que têm autoridade. Você pode rezar por quem quer que seja, em qualquer circunstância que seja. E a oração de Nossa Senhora, ela coopera de uma maneira única com o plano do Pai do céu. Então, e Nossa Senhora é intercessora em Cristo. Mas no que ela difere? Porque a intercessão dela coopera de maneira única no plano de Deus. Mas Maria, vírgula. Veja como se fala de Nossa Senhora. Porque você não gerou o Filho de Deus. Ela gerou. Eu não fui digno. Eu não fui. É Deus quem nos faz digno. Eu não fui feito digno por Ele para isso. E nem você, minha amiga. Mas essa moça, temente a Deus, piedosa, uma de nós. Como diz aqui a palavra, Elias era semelhante a nós. Nossa Senhora, em tudo semelhante a nós. Foi feita digna por Deus para ser a mãe do Salvador. E olha, Isabel diz isso: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Isabel já tinha entendido que no ventre de Maria estava a obra de Deus, salvadora. Nossa Senhora coopera de uma maneira única com o plano da salvação do Pai. E na fé de Maria, o dom de Deus encontra o acolhimento que esperava desde o início dos tempos. Por que Deus esperou tanto para mandar o Salvador? Porque não houve ninguém com a fé desta mulher, que alguns, às vezes, não dobram a língua para falar dela. Ninguém como Deus, gente. Mas nenhum ser humano como a Virgem Maria, não. Então, na fé de Maria, Deus encontrou o que era necessário para nos dar o seu Filho, o Salvador. E a oração de Maria é eficaz porque é um faça-se a vontade do Senhor. Até hoje ela continua dizendo para cada um de nós que recorremos a ela. Quando a gente vai a Maria, sabe o que ela faz? Aponta para Jesus e diz: fazei o que Ele vos disser. E eu termino aqui essa partilha com uma menção do padre exorcista Gabriel Amorth, que eu citei há uns dias atrás. Acho que você não estava, Paula, estava? Nessa oração, acho que sim. Nessa você estava, né? O padre Gabriel Amorth, ele é um exorcista do Vaticano, e ele dizia: quantas vezes ter sido consagrado a Deus pelas mãos de Maria foi a minha salvação nas lutas espirituais. E ele dizia: uma mãe não tem ideia do bem que faz a um filho quando consagra a Nossa Senhora. E para eu não errar nas palavras, vou dizer com as palavras dele, página 26 do livro O Último Exorcista: devo afirmar, consagrar uma pessoa ao coração imaculado de Maria significa construir ao seu redor um escudo protetor invisível, mas impenetrável. Não se penetra. Amém. Nada pode furar essa proteção. E ele dizia aqui ainda: porque as mães de hoje
não consagram também seus filhos a Nossa Senhora? Basta pouco uma simples oração feita por um sacerdote com essa intenção. O que é necessário para consagrar uma criança, ou mesmo um adulto, ou uma situação a Nossa Senhora? Basta pouco uma simples oração feita por um sacerdote com essa intenção. Todos os filhos, principalmente as crianças, deveriam ser consagradas ao coração imaculado de Maria. Gozariam de uma proteção única. Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos esta palavra de hoje, que veio para consolar o nosso coração. E nós queremos Te pedir, ó Deus amado, que toda a força da oração de Jesus para a nossa salvação caia sobre nós agora, nos alcance. Mas nós sabemos que o Senhor quis contar com a oração de todos nós. Então nós queremos também que as orações da Virgem Maria repousem sobre nós neste momento. Obrigado, porque situações que não mudariam se mudaram pela intercessão da Virgem Maria. Inclusive o tempo da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: a minha hora ainda não chegou, mas atendendo a súplica de sua Mãe Santíssima, Ele antecipou esta hora. Ó Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa, nós sabemos que pela força dos seus pedidos, Deus muda até mesmo os tempos. Tem compaixão de nós nesta hora de dor, de sofrimento, e antecipa a hora da nossa libertação, ó Virgem Maria. Alcança para nós esta graça. Liberta pelas Tuas orações, ó Mãe querida, este filho, esta filha, este esposo, esta esposa, esta família, esta situação, amarrada também pela astúcia do diabo. A Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Fez isso quando disse sim à vontade de Deus. Nos ajude, ó Virgem Maria, com o seu exemplo e com a sua oração, a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, a cada vez que nós dizemos sim a Deus e não ao pecado e não a esse mundo de trevas. E nós pedimos a intercessão dos irmãos também. Senhor, nós Te pedimos que todas essas orações que se levantam agora sejam tomadas em favor de uns pelos outros. Ouvindo a minha oração, Senhor, atende esse meu irmão que reza. E ouvindo a oração dele, atende também, Senhor, as minhas necessidades. Nós suplicamos.